esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que rezem conosco esta Santa Missa. Na pedagogia do tempo da Quaresma, o tempo que nos prepara para a Páscoa, para a celebração da ressurreição, nós temos nesse primeiro domingo o grande convite a irmos com Jesus para o deserto, a entrarmos em retiro, a olharmos para dentro de nós, a percebermos aquilo que podemos ser melhores, dar passos de qualidade na nossa vida, tirar aquilo que está atrofiado, engessado, amarrado e tomar uma nova postura a partir do encontro com Cristo. Toda a Quaresma é um grande convite a olharmos para dentro, a nos convertermos, a percebermos o que de fato dá para que tiremos na nossa história, dando lugar a um coração novo, a atitude nova, a novas maneiras de ser. Antes de entrarmos nas tentações que o Evangelho hoje nos apresenta, é importante a gente tomar nota do instrumental que o próprio Evangelho nos aponta, para que a gente entenda o porquê esse texto, todos os anos, está no primeiro domingo da Quaresma. Vejam que primeiro conta-nos que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado 40 dias para o deserto. Esse texto acontece, está escrito, está posicionado imediatamente após o batismo do Senhor. No batismo, o Pai diz: este é meu Filho amado, escutem o que ele diz.
E Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto para experimentar a condição humana, as tentações humanas, aquilo que todos nós temos que lidar durante uma vida inteira. Por isso, o número 40 de Quaresma quer dizer exatamente o período de uma vida inteira. Naquela época, uma geração correspondia a 40 anos. Então, durante toda uma vida, nós teremos que lidar com escolhas e com tentações. 40 também é um número simbólico, porque ele simboliza libertação e purificação. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, sobretudo no Gênesis, quando Noé, com sua perspicácia, constrói a arca, porque haveria um grande dilúvio. Esse dilúvio, ele durou 40 dias e 40 noites. Vejam que dele brotou uma nova esperança e uma purificação da humanidade. Então 40 é um número de purificação. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o período do Êxodo, em que o povo saiu do Egito para chegar até a terra prometida, houve também uma expressão de 40 anos de caminhada. Lá eles tiveram que de fato escolher a quem iriam seguir. Eles tiveram que se libertar, caíram em erros, adoraram o bezerro de ouro, tiveram que ser coordenados a partir de mandamentos, mas tudo isso fez com que saíssem da escravidão para a liberdade. Então o número 40 que o Evangelho nos coloca é simbólico, porque ele tem uma marca profunda de libertação, de passagem, de purificação. E nós temos também um ambiente, um local geográfico que é o deserto. O deserto é outro símbolo forte na Bíblia. É no deserto que se encontra Deus. É no deserto que se experimenta a solitude e o encontro consigo mesmo. Quando nós ouvimos falar de deserto, na nossa cabeça imediatamente habita aquela ideia de um lugar cheio de areia, muito quente. Você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada nem de areia. É esse o propósito mesmo ao colocar Jesus no deserto. O deserto é um lugar que a gente não olha para fora, mas tem que olhar para dentro. Somos muito acostumados a olhar para fora, para que o outro está fazendo, para a vida do outro, para que o outro resolva o problema dele. E muitas vezes nós não paramos para olhar para nós mesmos. E vejam que o deserto é um lugar profundamente importante para se avaliar, para se olhar. Não há nada que nos distraia, não há nada que nos faça perder o foco, porque de fato não há nada além da areia. Portanto, ao irmos com Jesus para o deserto, ao começarmos a Quaresma, somos chamados a tomar essa areia para percebermos a necessidade de uma vida nova, de escolhas novas no deserto. Então o deserto é lugar de olhar para si, da experiência com Deus, da intimidade com o sagrado e da solitude, não da solidão. A solidão, na verdade, é você estar sozinho, sem a presença de ninguém. A solidão muitas vezes pode até machucar. Agora, a solitude é a capacidade que eu tenho de estar comigo, e estando comigo, permitir-me avaliar, permitir cuidar da minha própria vida, tomando decisões importantes para ser melhor. Vejam então que a partir de agora a gente entra nas tentações. Entramos nas tentações começando a falar do diabo. O diabo também, no nosso imaginário, a gente pode pensar que é aquele ser vermelhinho, que tem rabo, chifre, usa um tridente e fica cutucando as pessoas para pecar. Sinto muito em dizer, mas não é assim não. Diabo quer dizer aquilo que divide,
O termo diabo é tudo aquilo que divide. Então, se na tua família você faz fofoca, leva e traz, você está sendo o diabo na tua família. E não precisa que ninguém te cutuque, não. É você mesmo que está fazendo. Se no teu trabalho você, para chegar aonde quer, mente, inventa, divide, isso é atitude diabólica. O diabo não é um ser fora de nós que fica nos levando, nos induzindo a pecar. É muito fácil a gente responsabilizar uma coisa que está fora de nós. As atitudes diabólicas, elas estão nas nossas escolhas. Tudo aquilo que divide é diabólico. Quando eu sou uma pessoa que divide o outro, ou até a mim mesmo, eu estou sendo diabólico. Então vejam que Jesus então é conduzido por aquilo que divide para a primeira tentação. Vejam que a primeira tentação é muito interessante, porque Jesus está de jejum. E o jejum, minha gente, não é jejum de língua, jejum de conversa, jejum de sair para a rua, não. Jejum é de comida. Jejum é de ficar sem comer. Vejam que Jesus está de jejum no seu retiro, e aquele que divide propõe que as pedras que estão ao redor dele sejam transformadas em pão. O que aquele que divide está propondo é que Jesus faça milagre a favor dele mesmo, que Jesus haja para se beneficiar, e que na verdade ele, muito mais do que força, ele ceda aos instintos. A grande força do jejum é a gente se educar a cuidar dos nossos instintos. Vejam então que aí está a tentação do prazer, somada à tentação do desejo de se beneficiar. E aí ele propõe: transforma a pedra em pão. Jesus responde: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então eu vou continuar o meu jejum, não vou cair no erro e na tentação de deixar que o meu instinto me divida, que o meu desejo de prazer me divida, que o meu desejo de consolação me divida. Aí, aquele que divide vai para a segunda tentação. A segunda tentação é uma tentação muito forte na vida humana, porque ele leva Jesus no alto e mostra todas as riquezas do mundo. E diz assim: tudo isso é meu, eu que comando. Agora pode ser tudo teu, desde que você se ajoelhe aos meus pés. Vejam que aquele que divide é muito sutil em dizer que a riqueza, o prestígio, o poder, os bens, tudo isso não quer dizer muita coisa se nós passamos a adorar essas coisas e deixamos Deus em segundo plano. E vejam, infelizmente, quantas pessoas acham que as atitudes dela, ela mesma, a riqueza que ela tem, os bens que ela mantém, a salvará. Mas, gente, é uma ingenuidade tamanha quando a gente começa a idolatrar coisas, conta bancária, fazenda, gado, pessoas. Isso não salva ninguém. Não compra a salvação, o poder, o prestígio e a riqueza. Nós temos que ter muita clareza que essa tentação é uma tentação que nos acompanha fortemente, e muitas vezes, para realizar o nosso desejo de poder, a gente se ajoelha ao diabo, a gente se entrega a adorá-lo, a gente tem atitudes, sobretudo, de nos conduzir para pisar no outro, violentar, maltratar, porque eu tenho que chegar onde eu quero, e para chegar onde eu quero, os fins, a gente usa meios que até o próprio diabo duvida. E aí vejam, cuidado para quem a gente está se ajoelhando, porque Jesus diz:
me ajoelho somente a Deus, adorar somente a Deus e a mais nada e mais ninguém. Olha a dica de Jesus, cuidado para a gente não se ajoelhar para coisas que passam e ficarmos escravos delas. Volto a dizer, no cortejo fúnebre de ninguém vai ter um caminhão de mudança e nem no caixão vai ter gaveta para você colocar o talão de cheque, cartão de crédito, conta bancária, nada disso. Nós temos que aprender que adorar somente a Deus. Tudo aquilo que temos é emprestado para que a gente aqui tenha o conforto, mas não podemos nos apegar e fazer disso o fim da vida. Depois, aquele que divide leva Jesus ao alto do templo. O templo era o lugar da religião, o lugar do encontro com Deus. E lá ele diz assim a Jesus: olha, você é filho de Deus, pula daqui, faz o espetáculo, mostra para todo mundo quem é você. Se você pular, os seus anjos vão vir ao seu encontro. Está escrito na Escritura, né? O diabo inclusive provoca Jesus. Está dito, né? Está escrito na Escritura que os seus anjos virão aqui para te salvar. Olha a necessidade de aparecer, a necessidade do espetáculo e de uma religião pautada em um Deus milagreiro que se apresenta de forma espetaculosa. E Jesus diz a ele: não é bem assim. Adorar, viver, entregar-se somente a Deus. Por isso, não tente a Deus, não tente o Senhor seu Deus. É nesse ponto que a nossa maior tentação é começar a pedir sinais a Deus. É extremamente infantil quando nas nossas orações a gente começa a dizer: olha Deus, eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor me mostre tal coisa, eu preciso que o Senhor me mande uma luz, que o Senhor... Não, nós não temos que determinar a forma de Deus agir e achar que Ele tem que estar ao nosso favor e entrarmos numa cultura do espetáculo. Não. Vejam que aqui Jesus é muito pontual em dizer: não tente o Senhor teu Deus duvidando da capacidade de Deus de ser Deus. E aí o diabo vai embora, aquele que divide vai embora e vai voltar depois em inúmeras situações para constranger Jesus. Aí vejam, alguns pontos a gente tem que levar dessa liturgia. Primeiro, todas as respostas de Jesus é dada a partir da Escritura. A Escritura diz. Nós precisamos ter intimidade com a Bíblia, minha gente. Se a gente quer um caminho de conversão, se a gente quer um caminho de fé, se a gente quer de fato um encontro com Deus, precisamos ter a palavra como instrumento na nossa mão, na nossa vida, no nosso coração. Um segundo ponto muito importante: Deus não obriga ninguém a nada, Ele não arromba a cerca. Então nós temos que abrir o coração para que Deus haja, transforme e liberte. A conversão acontece quando eu permito que Deus seja Deus e faça de mim o sonho dele, o sonho para a minha vida. Então a gente tem que ter coragem de dizer para Deus: olha Senhor, muda o meu coração mesmo onde eu não quero, mesmo onde eu não conheço, mesmo nas atitudes que eu posso esconder do mundo inteiro, mas do Senhor eu não escondo. Vejam então que é maturidade quando a gente é capaz de lidar conosco e nos apresentar do jeito que somos, para que Deus cure, transforme e liberte. É isso que eu desejo, que nós tenhamos uma santa quaresma, um santo retiro, encontrando-se com Deus para sermos melhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.